Tirania de Aço capítulo 1067 Assaltando as praias do sul de Bornéu. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. O capitão Hermann von Habsburg estava sentado silenciosamente no interior do veículo de combate de infantaria de seu esquadrão. Dias se passaram desde que as hostilidades entre o Reich e o Império do Japão começaram. No momento, várias divisões de fuzileiros navais alemães estavam sendo enviadas para a ilha de Bornéu em suas tentativas de libertar a região de seus ocupantes japoneses. Enquanto o resto de sua unidade estava fazendo orações, enquanto seu veículo blindado estava a bordo de uma grande embarcação de desembarque, Hermann estava olhando para o revestimento interno de seus talhel. Havia uma fotografia embutida no forro de uma mulher bastante linda. Aos olhos de muitos, essa mulher era considerada a mulher mais bonita do mundo. Desde a execução de seu pai, Hermann teve um relacionamento conflituoso com sua irmã mais velha, que agora era um dos dois Kaiserinhos do Reich. Linde havia, a seus olhos, traído sua família, e por muito tempo ele a considerou indigna de perdão. No entanto, depois de lutar contra nativos nas colônias do Novo Mundo durante a maior parte de sua carreira militar e testemunhar a expansão do Reich alemão na maior superpotência do mundo, Hermann havia aceitado a traição de sua irmã e agora tinha uma fotografia dela guardada com segurança no forro de seu capacete. Uma que ele havia recortado de uma revista de moda popular para a qual Linde costumava modelar em seu tempo livre. Apesar de ter 20 e poucos anos, Hermann ainda era solteiro. Ele preferia não deixar para trás uma esposa e vários filhos sem pai no provável caso de sua morte. Assim, ele foi solteiro por muitos anos. No entanto, havia uma tradição comum entre os soldados do Reich de guardar as fotos de seus entes queridos com seus capacetes. Foi considerado por muitos como um amuleto de boa sorte. Naturalmente, a única mulher que remotamente fazia parte da vida de Hermann era sua irmã mais velha e, portanto, ele havia usado descaradamente a foto de Linde sem o conhecimento dela. Claro, ele não foi o único nas fileiras das Forças Armadas da Alemanha que fez tal coisa. Muitos dos admiradores de Linde que não tinham namoradas tiraram suas fotos públicas e as usaram como amuletos de boa sorte. Com isso em mente, Hermann zombou antes de enfiar a fotografia de volta no forro do capacete. Ele não era tão tolo a ponto de beijá-la para dar sorte extra, como tantos homens de sua unidade faziam com as fotos de seus entes queridos. Depois de colocar o capacete na cabeça, Hermann segurou o cabo de carregamento de seu rifle de assalto para se certificar de que sua arma estava carregada. A qualquer minuto, a embarcação de desembarque estaria atingindo as costas do sul de Bornéu junto com cerca de 100 outras, que agora, o litoral seria fortemente fortificado pelo exército imperial japonês. Era irônico, as fortificações que a Alemanha havia construído para o Império Majapaite para impedir a invasão japonesa estavam agora sendo usadas por esses mesmos invasores para impedir um ataque alemão. Para explicar isso, um grupo de encouraçados e cruzadores de batalha alemães desatualizados permaneceu na costa nos últimos 3 dias, durante os quais bombardearam a costa com tudo o que tinham. Não parecia uma paisagem infernal estéril desprovida de toda a vida. No entanto, para garantir, a Luftwaffe, que havia conquistado a superioridade aérea da ilha, iniciou uma campanha de bombardeio estratégico. Todas e quaisquer posições que remotamente exibissem sinais de vida foram bombardeadas pelos alemães em preparativos para sua invasão. Depois de uma campanha de bombardeio tão feroz, muitos dos soldados alistados presumiram que não haveria mais nada para lutar quando finalmente desembarcassem nas costas de Bornéu. No entanto, Hermann sabia melhor. De fato, com as defesas que os alemães haviam feito e os japoneses agora ocupavam, era totalmente provável que seus inimigos tivessem acabado de se esconder no subsolo e agora aguardassem o ataque alemão. Hermann não conseguia contar o número de vezes que havia participado de exercícios militares especificamente projetados para replicar pousos opostos. E se havia uma coisa que ele havia aprendido com essas batalhas simuladas, era que os atacantes sempre tinham muitas baixas. Com certeza, a embarcação de desembarque atingiu a praia e abriu seus portões para os tanques Panther e Marderifes atacarem a costa.
Infelizmente, como a irmã esperava, eles pararam imediatamente, pois não muito longe deles havia uma série de armadilhas para tanques e os outros obstáculos projetados para impedir que os tanques avançassem. O tempo todo tiros de metralhadora e explosões ecoavam no ar, enviando arrepios na espinha daqueles soldados menos veteranos. Parece que o bombardeio costeiro, que durou 3 dias e 3 noites, não fez nada para acabar com o exército imperial japonês, que agora fazia uso dos canhões antitanque Majapahit que foram deixados para trás durante a evacuação. Por fim, a porta traseira se abriu e Irmã deu o comando para implantar, que como capitão da companhia, ele foi o primeiro a entrar em batalha. Ao fazer isso, ele evitou sua morte por pouco, pois no momento em que pisou na praia, um projétil antitanque de 8,8 centímetros atingiu seu IFV e explodiu, matando os outros 9 homens que estavam estacionados na parte traseira do veículo junto com a equipe. Irmão foi lançado voando de cara na areia com a explosão explosiva. Ele levou alguns momentos para olhar para cima e ver que os homens de seu esquadrão estavam todos mortos. Em vez de lamentar a perda, ele ergueu o cabo de carregamento de seu rifle de assalto STG-32 e correu através do fogo da metralhadora inimiga em direção ao complexo de bunker ocupado pelos japoneses. Enquanto corria pelo labirinto de armadilhas para tanques e arame farpado que cobria a praia, Irmã notou seus companheiros caindo para a esquerda e para a direita. No entanto, ele não prestou atenção a isso. Sua atenção foi distraída pelos sons dos gritos de guerra alemães ressoando no ar e ecoando ao lado do fogo da metralhadora. Deus conosco. Para Kaiser e Pátria. Menor ponto com salve vitória. Irmão apertou o gatilho e o manteve pressionado por um segundo, permitindo uma rajada controlada de 4 tiros para disparar contra o inimigo entrincheirado. Depois de fazer isso, ele atacou novamente, antes de repetir suas ações indefinidamente. A cada poucas rajadas, sua bala atingia o alvo e ceifava a vida de um soldado japonês. No entanto, quando ele estava a cerca de 30 metros da trincheira, uma bala o atingiu bem no peito, o que tirou o ar de seus pulmões. Uma dor intensa irrompeu do torso de Irmã, mas não era a dor aguda de ser perfurado por uma bala, em vez de ficar em um local por muito tempo e correr o risco de levar um tiro novamente. Irmã reuniu suas forças e correu para as trincheiras, onde disparou contra uma linha de soldados japoneses que haviam fixado suas baionetas antes de sua chegada. Depois de trocar sua revista, Irmã começou a perseguir a trincheira, atirando impiedosamente em qualquer soldado japonês que pudesse colocar em sua mira. O inimigo não sabia que um homem havia entrado em sua trincheira com uma arma automática e estava causando estragos em suas forças. Um soldado se tornou 2, 2 se tornaram 5, 5 se tornaram 20. Quanto mais sangue japonês Irmã derramasse, mais de seus homens poderiam entrar na linha da trincheira e começar a tomar as costas de Bornéu. No momento em que os membros sobreviventes de sua companhia o alcançaram, Irmã estava coberto com o sangue de seus inimigos, seu uniforme manchado além do reconhecimento. Quando eles entraram na trincheira e testemunharam um homem sozinho entre dezenas de cadáveres, eles mal podiam acreditar em seus olhos. No entanto, Irmã não parecia nem um pouco arrependido. Não, havia uma expressão em seu rosto, como se o que ele tivesse acabado de fazer o fosse completamente normal. Afinal, ele havia passado a maior parte de sua carreira militar nas colônias, expurgando selvagens e reivindicando suas terras para o Reich. Ele não tinha mais remorso por aqueles que considerava inimigos. Assim que o complexo do bunker frontal foi tomado, os soldados alemães começaram a montar suas metralhadoras em direção às linhas traseiras japonesas e começaram a abrir fogo contra o inimigo. Com a cadência de tiro avassaladora que o MG-27 produziu, o exército imperial japonês foi efetivamente imobilizado em suas próprias trincheiras, enquanto Irmã e o resto dos fuzileiros navais alemães escalavam as paredes de seu complexo de bunker recentemente capturado e avançavam contra os japoneses com abandono imprudente. Quando o sol se pôs, os alemães haviam protegido a costa sul de Bornéu para suas próprias operações de desembarque. Quase 10.000 japoneses jazem mortos em seus bunkers, enquanto as baixas alemãs somam menos da metade disso.
Talvez os alemães tivessem sofrido muito mais mortes se não fosse por sua blindagem avançada, que, na maioria das vezes, limitava suas baixas. Quanto ao próprio irmão, ele lavou o sangue de seu corpo o melhor que pôde antes de se reagrupar com sua companhia e dar-lhes comandos. Tudo bem, rapazes, sei que sofremos algumas perdas. No entanto, o objetivo é claro. O Kaiser quer que esta guerra termine o mais rápido possível, portanto não haverá alívio. Quero suas revistas carregadas e suas metanfetaminas digeridas. Porque daqui em frente, estamos atacando Bornéu com força total. Agora que os tanques passaram pelas obstruções, poderemos confiar mais em nossa blindagem para proteção. Não se engane, o pouso seria a parte mais perigosa de nossa missão aqui em Bornéu, mas isso não significa que nenhum de vocês possa relaxar. Mantenham a cabeça girando e atirem em qualquer coisa que acharem hostil. Irmã estava certo, é claro. Desembarques opostos, embora raros ao longo da história, sempre resultaram em algumas das batalhas mais sangrentas. O fato de terem perdido apenas alguns milhares de homens neste ataque foi bastante moderado, considerando quão bem defendidas eram as praias do sul de Bornéu. Depois de carregar seus próprios pentes com os suprimentos que chegaram às costas de Bornéu após o término do ataque, Irmã substituiu sua placa frontal quebrada por uma nova, assim como muitos dos homens do exército. Em breve, Irmã se encontraria mais uma vez na ponta de lança da invasão de Bornéu. Uma que ele esperava que fosse muito menos sangrento do que a conquista japonesa da ilha, que ocorreu apenas alguns meses atrás. Felizmente, até agora, as baixas pareciam baixas, mas ele começou a se perguntar por quanto tempo elas permaneceriam assim. Tirania de Aço capítulo 1068 Wolfpack, Guerra Blindada. Cerca de 4 dias se passaram desde o início da guerra entre o Reichi e o Império Japonês. Durante esse tempo, um conflito violento irrompeu na costa sul de Bornéu. No entanto, este não foi o único teatro de guerra e, enquanto Ans pairava sobre os céus de Bornéu como uma águia majestosa, um sinistro arrepio de tubarões jazia nas costas da Coreia do Sul. Se havia uma coisa que faltava severamente ao Império do Japão em comparação com seus rivais alemães, era uma maneira de enviar rapidamente um grande número de tropas para as regiões mais afetadas pela guerra. Assim, eles contaram com uma mistura de transportes dedicados e navios civis para realizar o trabalho. Naturalmente, a Marinha Imperial Japonesa apreendeu tudo o que pôde para transferir seus soldados do continente japonês para o campo de batalha. Enquanto a primeira e a segunda frota japonesa navegavam em direção a Bornéu para se envolverem em uma batalha massiva com o sexto grupo de ataque de porta-aviões alemão, um grupo de U-boats convergia para os comboios de navios japoneses que se dirigiam para a Península Coreana. Rainer Schulz estava operando como técnico de sonar submarino há vários meses e estava entre os muitos homens dessa chamada Matilha de Lobos. O Wolfpack era uma tática alemã da vida passada de Berengário na Segunda Guerra Mundial, que usava grupos de submarinos para atacar e afundar comboios inimigos. Ele provou ser altamente eficaz e foi a principal estratégia naval da Kriegsmarine durante a Batalha do Atlântico. Agora, neste novo mundo, Berengário planejara usar essa mesma tática contra seus próprios inimigos. O sonar continuou a soar por vários momentos enquanto Rainer observava a sua exibição, esperando que seus alvos se apresentassem a ele. Depois de esperar pacientemente por quase 5 minutos inteiros, o sonar revelou a presença de vários navios japoneses nas águas da costa do Mar Amarelo. Sem dúvida, esses navios transportavam tropas e suprimentos para a Península Coreana para ajudar a reforçar a posição japonesa contra o exército invasor de Joseon. Ao perceber cerca de 10 navios no total, Rainer chamou seu comandante, alertando-o de que logo estariam convergindo para o inimigo. Senhor, há 10 navios no total, cerca de 4.500 metros ao norte de nossa posição atual. Um sorriso perverso surgiu no rosto do capitão, como se ele fosse um tubarão que acabasse de sentir o cheiro de sangue na água. Ele rapidamente ordenou que o submarino avançasse em direção ao inimigo, enquanto alertava o resto do Wolfpack sobre suas descobertas.
Um total de 25 submarinos alemães começaram a acelerar em direção ao comboio japonês, que desconhecia completamente sua presença. Entre o comboio japonês havia um punhado de contratorpedeiros, que escoltavam os navios de transporte maiores até seu destino. Esses foram os alvos iniciais do Wolfpack, que convergiram silenciosamente em torno de seus inimigos como um arrepio de tubarões. Uma vez dentro do alcance das embarcações inimigas, as ordens ressoavam nos rádios alemães, que eram criptografados por máquinas de enigmas. Abrir fogo. Assim, 25 torpedos dispararam pela água em direção a 6 contratorpedeiros. Houve um silêncio completo e absoluto enquanto os comandantes dos submarinos alemães olhavam através de seus periscópios, observando enquanto os torpedos diminuíam a distância entre seus alvos até que finalmente um trovão alto ecoou no ar acima da superfície do oceano. Pode-se chamar de exagero, mas todos os 25 torpedos atingiram seus alvos e, ao fazê-lo, enviaram os 6 contratorpedeiros japoneses para as profundezas do armário de Davy Jones. As explosões atraíram o interesse das tropas a bordo dos transportes, que olharam com medo ao ver sua escolta tão repentinamente eliminada diante de seus olhos. Ninguém tinha visto os submarinos alemães, nem seus torpedos, que nadavam agilmente pelas profundezas do oceano, rumo a seus alvos como assassinos silenciosos. No entanto, não demorou muito para os soldados japoneses perceberem que os predadores que haviam devorado sua escolta com tanta facilidade ainda estavam à espreita nas águas. Logo, outra série de explosões ocorreu quando os torpedos alemães atingiram a frente, a retaguarda e a popa dos grandes transportes. 3 detonações simultâneas explodiram as embarcações, fazendo-as afundar rapidamente nas profundezas do oceano, como se um redemoinho tivesse começado a engoli-las inteiras. Essas almas japonesas afortunadas que sobreviveram às 3 grandes explosões a bordo de seus navios rapidamente colocaram seus botes salva-vidas e pularam no Mar Amarelo, esperando que os botes fossem suficientes para levá-los à costa. Rainer tinha um grande sorriso no rosto enquanto se sentava sob a superfície do oceano, vendo os blips em seu radar desaparecerem diante de seus olhos. Um a um, os navios do comboio japonês foram sendo afundados. Cada submarino alemão tinha 6 tubos de torpedos e podia carregar 24 torpedos a bordo. Nas costas da Coreia do Sul, o exército imperial japonês assistia horrorizado enquanto seus reforços afundavam no mar. Eles não podiam acreditar no que estavam testemunhando. Nenhum navio alemão na região apareceu. Do ponto de vista deles, era como se os navios japoneses tivessem entrado em combustão espontânea. Menor.com. Em pouco tempo, todos os navios japoneses foram afundados, junto com seus suprimentos e a maioria dos homens que carregavam. Talvez 1.000 ou 2 dos soldados e marinheiros japoneses tenham chegado aos botes salva-vidas a tempo, enquanto os outros afundaram com as marés. Para o Império do Japão, que já carecia severamente de navios de transporte em comparação com seus rivais alemães, a perda desses navios não poderia ser facilmente substituída. Não apenas os navios eram insubstituíveis em curto prazo, mas os homens que foram carregados a bordo e agora se afogaram sob a superfície do oceano também seriam difíceis de substituir. Enquanto o comboio japonês foi afundado na costa da Coreia do Sul, o exército real Joseon marchou para o sul em terras ocupadas pelos japoneses ao lado de uma divisão panzer alemã. As mesmas táticas que foram usadas na Índia para derrotar rapidamente o exército de Bengala na Índia agora estavam sendo usadas na Coreia. Dentro de um Panther tanque estava um homem chamado Manfred Krause, que era o artilheiro do tanque. No topo do veículo estava um esquadrão da infantaria Joseon, que usava o Panzer para transportá-los para a batalha. No momento em que a Alemanha declarou guerra ao Japão, a divisão Panzer, junto com várias divisões de infantaria coreanas, surgiu de sua fronteira sul e os japoneses ocuparam metade da península. A resistência desmoronou completamente durante o estágio inicial da luta, e o exército imperial japonês estava atualmente recuando para o sul na esperança de reforçar suas linhas fora de Seul, onde a maior parte de seu exército está à espreita.
Manfred olhou através de sua meia e apontou o cano de sua arma para baixo, onde avistou um tanque japonês tipo 4 mirando em sua unidade do sopé abaixo. Demorou apenas um segundo para o artilheiro alemão disparar um projétil de 7,5 centímetros na direção dos veículos inimigos, que atingiu a blindagem frontal do tanque e detonou. Apesar desse tiro, a armadura do inimigo evitou com sucesso uma morte definitiva e, portanto, Manfred começou a carregar outro projétil em sua arma antes de disparar novamente, desta vez em uma parte mais fraca do veículo. Embora o tanque inimigo tivesse disparado um tiro em sua direção, ele errou totalmente, permitindo que o tiro seguinte de Manfred perfurasse a armadura japonesa e matasse todos os seres vivos dentro de seu interior. Tornou-se abundantemente claro depois de virar a esquina e observar os destroços do tanque inimigo, que mais de 1000 veículos blindados jaziam no sopé, esperando pelo avanço combinado Joseon-alemão. Como o primeiro da fila, naturalmente, Manfred e sua tripulação foram alvejados por vários dos tanques abaixo. Talvez fosse a vontade dos deuses, mas por alguma razão uma dúzia de projéteis detonaram nas proximidades do tanque Panther solitário, e tudo isso conseguiu matar a infantaria Joseon que estava sentada no topo do veículo. No entanto, antes que outra rajada pudesse ser disparada na localização de Manfred, vários outros tanques Panther que estavam ficando para trás no comboio manobraram ao lado de seu camarada e abriram fogo contra os tanques japoneses. Tornou-se bastante claro para a divisão Panzer alemã que eles estavam em desvantagem numérica em relação ao exército imperial japonês. Parece que a Imperatriz Tamihiro havia enviado a maioria de seus veículos blindados para a Península Coreana em antecipação à guerra com a Alemanha. Com essa troca de tiros, a primeira instância verdadeira de guerra blindada contra blindada estava prestes a ocorrer neste mundo. Nas montanhas da Coreia, os alemães e os japoneses estavam agora determinados a eliminar uns aos outros. Quem saísse vitorioso nesta batalha receberia uma excelente vantagem neste teatro de guerra em particular, considerando que o perdedor sofreria severamente. Mesmo para a indústria do Reich, a perda de várias centenas de tanques não foi fácil de recuperar. Assim, o destino da Coreia estava prestes a ser determinado por esta batalha. Tirania de Aço 1069. Enquanto a guerra entre o Japão e a Alemanha continuava, uma coalizão de tropas dos exércitos alemão e Joseon avançou sobre a fronteira sul com a intenção de expulsar totalmente os ocupantes japoneses da Península Coreana. Uma parede de aço existia entre as montanhas Taebaek e a cidade de Busan. Qual era a única esperança do exército imperial japonês de escapar dessas terras com vida? No entanto, o alto comando havia ditado que a guerra pela Coreia ainda não estava perdida, afinal, ela apenas havia realmente começado. Assim, antecipando os movimentos dos alemães, o Japão despachou 3 de suas divisões blindadas para as montanhas Taebaek com a intenção de interceptar seus inimigos antes que eles ganhassem muito terreno. Manfred Krause foi apenas um dos muitos dentro da única divisão Panzer que rapidamente ultrapassou as fronteiras da dinastia Joseon do Norte neste ataque tipo Blitzkrieg. Agora, ele e seus camaradas estavam cercados pelo inimigo, e ainda assim não havia o menor sinal de medo em seu rosto quando o dedicado carregador de seu veículo colocou um projétil no cano de sua arma. Depois de mirar no alvo mais próximo, Manfred puxou o gatilho e, ao fazê-lo, derrubou a torre inimiga do topo do chassi. Se a tripulação dentro do Type 4 Cheeto havia sobrevivido ou não, era irrelevante, pois o veículo foi completamente eliminado da batalha. Com uma alegria feroz, Manfred ouviu o trovão contínuo de canhões que ecoavam quando os tanques Panther disparavam uma torrente de projéteis sobre o Tipo 4 do inimigo. A cada explosão, outra peça da armadura era destruída e suas tripulações eram feridas ou mortas. Enquanto esta troca de tiros irrompeu, a infantaria Joseon se posicionou do topo dos veículos blindados alemães e rapidamente se moveu para as posições de flanco para que pudessem cercar o inimigo. Cada soldado estava equipado com um Panzerfaust 250, que, quando usado de perto, pode ser mortal até mesmo para a mais pesada armadura japonesa.
Embora os tanques japoneses superassem os alemães em 3-1, os alemães vieram preparados com uma combinação superior de poder de fogo. Uma divisão Panzer típica era equipada com tanques Panther, IFVs Marder, Flak-Panzers e artilharia autopropulsada Hummel, todos totalmente capazes de derrotar a blindagem inimiga. Enquanto os japoneses vieram para a batalha principalmente com tanques médios tipo 4 Cito e alguns veículos blindados tipo 1 Uki, cujo armamento principal não era outro senão uma metralhadora pesada tipo 92. Infelizmente para os japoneses, enquanto o canhão automático de 3,7 centímetros montado nos IFVs alemães era capaz de perfurar a armadura de seus inimigos, os projéteis de 7,7 mm das metralhadoras pesadas tipo 92 estavam longe de serem adequados o suficiente para deixar um amassado na armadura alemã. Se alguém fosse observar a batalha do ponto de vista de um pássaro, veria uma troca de tiros de canhão e granadas propelidas por foguetes, que eliminou os veículos blindados de ambos os lados. Embora o poder combinado das armas alemãs fosse de fato um oponente temível, o número esmagador de tanques japoneses parecia igualar. À medida que a batalha continuava, a infantaria japonesa se posicionou na parte de trás de seus veículos blindados para conter os granadeiros alemães Joseon, que ficaram atrás da cobertura e dispararam foguetes contra os tanques inimigos e, ao fazê-lo, adicionaram mais insulto à lesão. Enquanto os veículos blindados e granadeiros lutavam no sopé das montanhas Taebaeki, uma batalha mais intensa ocorria nos céus acima. Centenas de aviões de ambos os lados se reuniram para apoiar suas tropas no solo abaixo. Entre essas aeronaves estavam o caça Bf-110 Elvi da Luftwaffe, o caça de ataque HS-129, o bombardeiro de mergulho Ju-87 Stuka e, é claro, o caça interceptor Ta-152. Os japoneses que haviam falhado completamente em seus objetivos de guerra para adquirir Bauxita de Bornéu estavam pilotando seus caças Ki-106 e suas aeronaves de combate multimissão DH.98 Mosquito, ambas feitas principalmente de madeira. Do ponto de vista puramente técnico, os alemães tinham a vantagem no ar, que eram apoiados por seus canhões Flak-Panzer 341 autopropulsados, que recebiam mais comumente o apelido de Flak-Panther pelos soldados alemães. Os canhões antiaéreos duplos de 3,7 centímetros atingiram as aeronaves japonesas enquanto elas avançavam pelos céus em busca de domínio. Faixas de chamas atravessaram o céu azul claro como estrelas cadentes antes de aterrissar na terra abaixo. A cada segundo que passava, a intensidade da batalha continuava. Logo, os alemães ganharam uma vantagem quando seu apoio aéreo varreu as fileiras da aeronave japonesa e descarregou seus canhões automáticos e bombas sobre os desavisados blindados japoneses. As sirenes dos Stukas eram particularmente aterrorizantes para as tripulações dos tanques japoneses. Quanto mais perto os Stukas chegavam do solo, mais altas as sirenes se tornavam e, pouco antes de atingir o solo, eles jogavam uma bomba diretamente no alvo antes de levantar voo mais uma vez. Os japoneses tinham poucos contra-ataques para esses bombardeiros de mergulho, já que não tinham canhões antiaéreos autopropulsados e, ao mesmo tempo, seus caças eram travados em combate aéreo com as aeronaves superiores da Luftwaffe. Não eram apenas os bombardeiros de mergulho que estavam sendo um problema para o amor japonês, já que o H-129 Strike Fighter foi projetado especificamente para voar baixo e apimentar a blindagem japonesa com seu canhão semiautomático de 40 mm, que em grandes volumes era mais do que capaz de penetrar nos tanques japoneses. Com um apoio aéreo tão esmagador, as divisões blindadas japonesas perderam rapidamente uma parte significativa de sua força de combate e, embora flanqueadas pelos exércitos alemão e Joseon, que tinham milhares de granadeiros em suas fileiras, foram forçadas a cair cada vez mais. Voltar. Manfred tinha o sorriso mais largo que um homem poderia fazer em seu rosto enquanto marcava mais uma morte. Seu veículo estava na vanguarda, empurrando as divisões blindadas japonesas contra as montanhas Taebaeki. No entanto,
Quando ele estava prestes a disparar outro tiro, seu tanque parou repentinamente, assim como o resto da blindagem alemã. Ele rapidamente gritou para o comandante do tanque, enquanto questionava por que eles pararam quando estavam tão perto da vitória total. Ei, Fritz! Que diabos é isso? Por que não estamos perseguindo o inimigo? Em vez de responder a pergunta digna de palavras, o comandante do tanque permaneceu em silêncio, enquanto os tanques japoneses avançavam cada vez mais em direção à cordilheira, na esperança de fazer uma fuga habilidosa. Foi no momento seguinte que um rugido mais alto do que qualquer coisa que Manfred já ouvira irrompeu no ar, e foi contínuo. Manfred olhou através de sua mira e em direção às montanhas acima, onde viu o que parecia ser milhares de foguetes sendo lançados no ar. O petroleiro veterano não pôde deixar de exclamar seu choque no momento seguinte, enquanto olhava incrédulo para o que seus olhos estavam vendo. Jesus Cristo! Estacionado nas montanhas acima do campo de batalha, a artilharia de foguetes alemã estava esperando que o exército japonês abrisse caminho para uma posição encurralada, onde então descarregaram todos os seus foguetes na blindagem inimiga agrupada. Em segundos, os foguetes começaram a explodir por toda a paisagem. Suas explosões combinadas foram tão poderosas que Manfred começou a temer que talvez seu veículo fosse arrastado pela corrente posterior. Aplausos irromperam nas comunicações de rádio alemãs enquanto as explosões continuavam a abalar o sopé das montanhas Taibeiken. As rajadas de fogo derreteram os veículos blindados japoneses e consumiram as vidas daqueles que habitavam lá dentro, mas eles não pararam. Manfred não sabia quantos foguetes haviam sido disparados contra as 3 divisões blindadas japonesas, ou o que restava deles, mas tinha certeza de que eram pelo menos 10.000. No momento em que as chamas se extinguiram e a fumaça se dissipou, tudo o que restou dos veículos inimigos foi uma zona de explosão gigante. A própria terra havia sido queimada pela artilharia de foguetes, e Manfred realmente acreditou ter visto uma grande cratera diante dele. Com a armadura inimiga totalmente aniquilada, a jornada para Seul e Busan seria rápida. Depois de sitiar essas 2 cidades, os exércitos alemão e Joseon seriam capazes de expulsar ou eliminar rapidamente o que restava do exército imperial japonês na Península Coreana. Tirania de Aço capítulo 1070 decifrando o código enquanto a guerra entre a Alemanha e o Japão continuava em plena intensidade. Berengar estava sentado na sala de guerra de seu palácio com uma expressão estoica no rosto. Ele acabara de ouvir de Adelbrand sobre os avanços que os soldados alemães haviam feito na Coreia e em Bornéu. Enquanto o coração de Berengário pesava, depois de ouvir que em ambas as frentes combinadas, os alemães haviam perdido quase 10.000 soldados na primeira semana da guerra. As baixas infligidas aos japoneses foram 2 a 3 vezes maiores, no mínimo. Embora homens e máquinas pudessem ser substituídos, cada gota de sangue alemão derramada nesta guerra era vista como um desperdício monumental pelo Kaiser. Ainda assim, isso não o impediu de fazer o que era necessário. Assim, ele estava sentado em sua sala de guerra, esperando pelos relatórios mais recentes do campo de batalha. Ele estava quase em transe enquanto absorvia as várias informações que estavam sendo discutidas pelos agentes da inteligência militar, juntamente com os oficiais militares que dirigiam cada grande ramo. Esse transe acabou sendo quebrado por um grito particularmente alegre que ocorreu na sessão dedicada à Luftwaffe da sala de guerra. Antes que ele pudesse entender o que acabara de acontecer, um rosto familiar apareceu diante dele. Anne von Wittelsbach, a princesa mais jovem da Baviera e noiva do filho mais velho de Berengário, havia entrado no serviço logo após se formar na Academia de Guerra Aérea. Ela havia optado por se tornar uma parte importante do departamento de criptanálise da Luftwaffe, cuja tarefa inteira até este ponto era quebrar o código japonês de criptografia. Depois de muito esforço, finalmente chegou o dia e Anne correu em direção ao Kaiser com um documento traduzido na mão. Meu Kaiser, por favor, dê uma olhada nisso. Berengar examinou rapidamente o documento e ficou surpreso ao ver o relatório do alto comando japonês para suas forças navais. Comando prioritário, aos almirantes da primeira e segunda frotas,
por ordem da própria imperatriz. Vocês devem eliminar a frota alemã estacionada fora da ponta sul de Bornéu por todos os meios necessários. Berengar suspeitava há algum tempo que Tammy estava mirando em seu carrier Strick Group, que atualmente conduzia operações na costa de Bornéu. No entanto, ele não tinha ideia de onde a frota japonesa estava localizada ou quantos navios estariam envolvidos na batalha. O documento continuou com os comandos de cada navio. No total, os japoneses despacharam aproximadamente o dobro de navios para derrotar Berengar do que um único grupo de ataque de porta-aviões. Isso estava definitivamente preocupado, mas a julgar pelo fato de Tammy ter apenas alguns anos para preparar sua marinha, Berengar suspeitava que isso fosse no máximo 2/3 de toda a sua marinha, se não toda. Assim, ele tinha um sorriso sádico no rosto ao dar um comando a Anne para que ela transmitisse ao 6º grupo de ataque de portadores. Ordene ao almirante Notchberg que retire o CSG da costa de Bornéu e force a frota japonesa a persegui-lo até o meio do caminho. Quando ele e sua frota chegarem lá, eles devem ter o apoio total do 8º e 10º CSGs. É hora disso. O Japão aprende o quão derrotados eles estão nesta guerra. Anne fez como foi instruída e rapidamente retransmitiu os comandos de Berengar para os 3 grupos de ataque de portadores estacionados no Pacífico. Embora ela estivesse internamente preocupada, sabendo que Hans estaria participando da enorme batalha naval que certamente ocorreria como resultado dessas ordens. Enquanto Berengar fazia planos para prender as frotas japonesas, Itomi felizmente não sabia que os seus códigos de criptografia já haviam sido quebrados pelos agentes do Reich. Atualmente, ela estava enfrentando uma crise como nenhuma outra. Apenas uma semana se passou desde que a guerra começou, e ela já havia perdido entre 30 e 50 mil homens, mais de 1.000 veículos blindados, 6 contratorpedeiros e 1/4 de seus navios de transporte. Este foi francamente um começo desastroso para a guerra, e foi ainda pior pelo fato de que a maioria de seus melhores pilotos foram baleados nos céus de Bornéu e da Coreia. Os aviões podiam ser rapidamente substituídos, mas os pilotos precisavam de 2 anos de treinamento, e ela sabia em seu coração que não tinha muito tempo para acabar com esta guerra. Especialmente porque suas linhas de frente já haviam entrado em colapso nos 2 principais teatros de combate. Berengar havia escolhido o momento ideal para declarar guerra. Ela tinha no máximo 3 dias desde o início da guerra, para tomar o pouco que restava de Majapahit e Bornéu, ao mesmo tempo em que reforçava as praias para resistir uma invasão alemã em grande escala. Infelizmente para os japoneses, menos alemães morreram no desembarque de Bornéu do que americanos no dia D em sua vida passada. Itomi sabia que se a guerra continuasse assim, seria uma questão de meses até que seu exército ficasse isolado no continente japonês, aguardando uma invasão alemã de todos os lados. Uma vez que isso ocorreu, não havia esperança de vitória. Atualmente, a beldade albina estava olhando os mapas dentro da sala de guerra de seu palácio, intensamente focada nas figuras que representavam o grupo de ataque dos porta-aviões alemães. A qualquer momento, ocorreria a primeira grande batalha naval da guerra, fora daquele pequeno incidente na costa da Coreia, onde seu comboio de transporte havia sido afundado. Ela sabia que o Japão tinha que vencer esta batalha, ou então não havia nenhuma maneira concebível de construir navios suficientes para compensar suas perdas. O que parecia ser um tema comum para o Japão no momento. Assim, ela esperou pacientemente que seus almirantes a informassem sobre o status da batalha. Naturalmente, foi uma surpresa monumental quando o almirante olhou para ela com uma expressão bastante sombria no rosto. Itomi não podia acreditar que 2 de suas frotas haviam sido afundadas tão rapidamente, e rápido em latir para o time do almirante. Cada palavra que ela falava era misturada com veneno. O que é? O almirante fez o possível para recuperar a compostura, mas sua voz ainda falhou ao dar a notícia que sabia que enfureceria a jovem imperatriz. Enoike-sama. A frota alemã partiu na direção oposta. Devemos perseguir a frota ou bombardear a posição alemã em Bornéu.
Itami sabia que a única frota em Singapura não era a força naval total do Reich, e ela também sabia que se eles parassem a perseguição por um momento, seria perfeitamente possível para a frota alemã se reagrupar com outra. Se tal coisa ocorresse, suas chances de total supremacia naval chegariam ao fim rapidamente. Assim, ela não hesitou em dar a ordem de caçar a frota alemã. Sob nenhuma circunstância nossas frotas devem interromper sua perseguição. Quero que a frota alemã seja afundada antes que eles tenham tempo de se reagrupar com seus aliados. Você me entendeu? Naturalmente, o almirante concordou com a cabeça antes de transmitir as ordens da imperatriz às duas frotas em questão. A sala permaneceu terrivelmente silenciosa enquanto Itami olhava para o mapa, esperando o momento em que a batalha naval decisiva começaria. Um único questionamento escapou de seus lábios quando ela o fez. Exatamente onde você está indo? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.